Como é que deixas de apostar no mercado e passas a investir com regras, um processo e aprendes a executar uma análise fundamental corretamente? Neste vídeo vamos falar de 3 coisas. Perceber se investir no mercado é assim tão arriscado e difícil, um framework para não tomarem decisões estúpidas no mercado e o meu processo de análise fundamental de empresas. Primeiro, porque é que poucas pessoas investem em Portugal? De todas as pessoas que eu falo que não investem, as principais objeções são sempre ou é muito difícil ou é muito arriscado. E isto é um problema cultural, não é dizer que a inflação é má, investir é bom, vais ganhar muito dinheiro, confia em mim, que nós vamos de facto aumentar a literacia financeira em Portugal e fazer mais pessoas a investir. Temos que ir a cada objeção e refutá-la com factos. Só assim as pessoas conseguem perceber a verdade e tomar a melhor decisão possível. Mesmo que acabem por nunca investir e decidam, ok, mas mesmo assim eu não quero investir, pelo menos tomaram a decisão mais informada. Agora, será que é assim tão arriscado? Para responder a essa questão temos um gráfico que mostra o tamanho, duração e frequência de todos os bull markets e bear markets durante os últimos 100 anos. O que é que nós conseguimos ver? Existe muito mais bull markets que bear markets. Os bull markets duram muito mais tempo e são sempre maiores. Isto prova o quê? Tempo no mercado ganha sempre a timing no mercado. Agora, quanto a ser difícil, na minha opinião, a longo prazo, difícil é perder dinheiro no mercado. Porque se vocês pensarem bem, existem 3 formas de perder tudo o que têm no mercado. A primeira é investir em empresas horríveis que ou vão à falência ou ficam estagnadas durante anos enquanto o mercado cresce. A segunda é o sistema financeiro global colapsar. E a terceira é, sei lá, cair um meteoro na Terra. Por isso, é muito mais provável vocês lucrarem se souberem analisar corretamente empresas do que perderem tudo o que têm no mercado. Não é assim tão difícil e tão arriscado. Dessas 3 formas de perder tudo no mercado, 2 nós não conseguimos controlar. Apenas conseguimos controlar uma. E o nosso objetivo é sempre maximizar as nossas chances de ter sucesso. Neste contexto, é saber analisar corretamente empresas. Mas isto aplica-se a tudo na vida. Tu não consegues controlar a sorte em nada na vida, mas consegues tentar aumentar as chances de ter sorte. Agora, porquê ações individuais a longo prazo? Primeiro, ações individuais não é para toda a gente. Não é para pessoas que não querem perder tempo a analisar e a escolher empresas e não é para pessoas que não querem superar o retorno médio do mercado. O que eu acho que toda a gente quer. E por falar nisto, existe uma crença estranha em Portugal, que eu já falei com alguns investidores americanos, que é achar que é preciso ser um gênio em economia, matemática e finanças para saber analisar corretamente uma empresa e superar a S&P 500. O que não é necessariamente verdade. Por exemplo, se nos últimos 10 anos tivesses simplesmente investido nos produtos e serviços mais utilizados e conhecidos no mundo todo, Meta, Instagram, Facebook, WhatsApp, Google, Microsoft, Amazon, terias superado o retorno médio da S&P 500 e não terias investido em nenhuma empresa super secreta nem nada que ninguém conhece. Agora, a principal razão de eu investir em ações a longo prazo é simplesmente porque é assim que os melhores do mundo investem. Se eu quiser aprender a jogar futebol, eu não vou aprender, sei lá, com os jogadores da segunda liga do Egito. Eu vou aprender com os melhores do mundo, se eu quiser ser um dos melhores do mundo, certo? E quando digo os melhores do mundo, digo investidores que sabem analisar empresas, sabem planear a longo prazo, têm uma gestão de portfólio impecável, têm um controle emocional muito bom e superam a SP500 durante 30, 40, 50 anos. Por exemplo, o Warren Buffett teve o dobro do retorno médio da SP500 sem investir em empresas estranhas e especulativas, sem investimentos a curto prazo, sem estar sempre a tentar entrar e sair do mercado e adivinhar o que o mercado vai fazer, sem investir como os hedge funds, sem complexidades desnecessárias, nada disso. E é por isso que eu aprendo com eles. Mas vocês fazem o que quiserem. Atenção, isto não é aconselhamento financeiro, é apenas a minha opinião. Agora, indo para a psicologia do mercado, que é importantíssimo para tomar decisões lógicas e não cometer erros por estupidez. Eu tenho 6 regras, ok, que vos vou dar hoje, e a primeira é não tomar decisões por emoção. E as principais emoções é medo e FOMO, ok? FOMO, que é Fear of Missing Out, que é basicamente ter a vontade de entrar a algo ou de investir em algo só porque muita gente está a investir. Por hype, por exemplo, ok? E por incrível que pareça, as regras mais básicas e triviais do mercado de ações que vocês aprendem ou deviam aprender logo ao início são as que vos vão afastar dessas emoções, que é ter mais rendimentos do que despesas, não investir dinheiro que precisas para sobreviver e quando compras uma ação, tu não estás a apostar em nada. Estás a tornar-te acionista de uma empresa real que lucra, gera valor na economia e emprega pessoas. Claro que se não analisares, não conheces bem a empresa, não conheces o modelo de negócio, a indústria e não tiveres estratégia de saída, sempre que a ação cair substancialmente, vais sempre ficar pensativo e reticente e isso claramente que te pode levar a tomar decisões erradas. Por isso eu criei um framework para resolver este problema das emoções. RIAE. Rendimentos, ter mais rendimentos do que despesas. Investir dinheiro que não precises para sobreviver.
A, analisar corretamente empresas e E, ter uma estratégia de saída. Claro que as duas primeiras coisas são bem mais fáceis de fazer do que as duas últimas, mas assim garantes que não existem emoções irracionais na tua tomada de decisões. Agora, indo para a quarta regra, pensar e investir a longo prazo. A melhor forma, na minha opinião, de descrever o mercado é com a frase: o mercado de ações é um mecanismo de transferência de dinheiro dos impacientes para os pacientes. E a principal razão pela qual o longo prazo é mais previsível do que o curto prazo é porque a ação não é a empresa e a empresa não é a ação. A curto prazo, empresas fantásticas podem cair e caem várias vezes sem sentido. Eu já vi muitas vezes, e muitos de vocês já devem ter visto, as melhores empresas do mundo a superarem as expectativas dos analistas nos resultados trimestrais e a caírem exageradamente. E ainda há pouco tempo mostrei uma estatística a um amigo meu que não só prova isso, como mostra o quão cíclicas as quedas são. Em média, o mercado tem quedas de 1%, 50 a 60 vezes por ano. Quedas de 3%, 7 a 8 vezes por ano. Quedas de 5%, 3 a 4 vezes por ano. Quedas de 10%, cerca de uma vez por ano. Quedas de 15%, cerca de 2 em 2 anos. Quedas de 20%, mais ou menos 3 anos e meio em 3 anos e meio. E quedas de 25%, uma vez a cada 5 a 7 anos. Como é que nos aproveitamos disto? Com consistência, saber investir consistentemente no mercado. Como é que eu invisto? Todas as semanas. Se vocês não conseguirem investir todas as semanas, pelo menos uma vez por mês, ok? Por isso a regra é uma vez por semana, idealmente, mas se não for possível, uma vez por mês. Para resumir, as 6 regras básicas da psicologia do mercado são: não tomar decisões por emoção, não investir dinheiro que precisas para sobreviver, ter mais rendimentos do que despesas, olhar para ações como empresas reais e não como apostas, pensar e investir a longo prazo e ser consistente. Agora, para terminar, vou-vos mostrar e resumir o meu processo de análise fundamental de empresas todo, ok? Como podemos ver aqui, isto é um PDF, ok, que eu fiz, não está 1000% completo, perfeitamente completo, mas eu hei de o aperfeiçoar cada vez mais e depois eu hei de dividir a minha análise em subtópicos e vou fazer checklists, ou seja, PDFs para cada parte da análise para detalhar mesmo ao pormenor. Bem, como podemos ver aqui, Fundamental Analysis, que é a análise fundamental em inglês, como é óbvio, isto é apenas uma checklist geral e apesar de ser bastante preciso com a forma como eu faço uma análise fundamental, a ordem com que sigo cada passo pode não ser sempre a mesma, ok? Obviamente, isto fui eu que escrevi. Muitas vezes começo a analisar uma empresa que mal conheço e ouvi falar há pouco tempo, como posso já conhecer bastante bem como a indústria, o modelo de negócio dela, ou já ter analisado uma concorrente. Daí o processo exato de como eu analiso uma empresa não é igual para todas, porque eu posso já conhecer uma empresa melhor do que outra. Espero que percebam. Obrigado e bons investimentos, Gabriel Corse. Não sei porque é que escrevi isto aqui. Mas pronto. O primeiro passo que eu faço sempre é uma filtração inicial das empresas, para perceber se elas me interessam e se têm boas métricas superficiais, para eu perceber se de facto quero avançar com a análise ou não. E está aqui um aviso muito importante sobre isto, que é, eu muitas vezes nem pesquiso, eu ouço falar delas em vídeos, lives ou falar com outras pessoas, e ao ouvir falar delas, costumo acabar por saber as métricas suficientes para decidir se quer avançar ou não com a análise. Isto ganha-se com experiência, mas também não é muito difícil de aprender, ok, malta? Mas bem, que qualificações é que eu faço? Sempre ter crescimento de receita, ser lucrativa, ter margem de lucro operacional e margem de lucro líquida positiva, ter pouca dívida relativamente aos lucros. Isto são normalmente regras básicas de qualificação de uma boa empresa que também, ao falando com outras pessoas, e se elas vos derem mais métricas para além destas, vocês ainda vão ter uma visão melhor se de facto querem avançar com a análise ou não. Outra aviso importante é: estes critérios de qualificação acima excluem claramente as small caps mais pequenas e especulativas e não lucrativas, apesar de um possível crescimento elevado. Porquê? O Core segue sempre esta regra? Não, mas é raríssimo não seguir. Se seguisse sempre esta regra, não teria investido na Palantir. No entanto, quando faço, tenho especial atenção ao risco-recompensa e ao sizing. Para estas empresas, eu nunca ultrapasso os 4 ou 5% do portfólio total. E mesmo assim, nem sempre, ou quase nunca, chego aos 4, 5%. Muitas delas até ficam no 2, 3%. Muitas delas começou a investir-se em muitas destas empresas mais pequenas e especulativas. Acho que no total, na minha vida toda, investi em 3, que foi Honest, Fubo e Palantir. Agora, para quem não é experiente, não é necessariamente aconselhável estar a investir em empresas pequenas, especulativas e não lucrativas, especialmente se for um investimento a curto prazo. Mas, como sempre,
cada um faz o que quiser, isto não é aconselhamento financeiro, eu só estou a dar a minha opinião. Agora, indo para o próximo passo, o que eu faço logo a seguir é ver em que indústria ou setor é que a empresa está e analisá-lo. A primeira coisa que eu vejo aqui é se a indústria está em crescimento ou em contração, porque mesmo a empresa sendo muito boa ou muito bem gerida, se for uma indústria muito podre, ou se for uma indústria que está em contração há muitos anos e que não cresce, vai ser sempre um headwind para a empresa, vai ser sempre muito mais difícil para a empresa de crescer e aumentar as suas margens. Depois perceba as oportunidades e as ameaças da indústria que podem afetar a empresa, porque é sempre importante fazer uma análise SWOT. Strengths, weaknesses, opportunities and threats, forças e fraquezas vêm de dentro da empresa, oportunidades e ameaças vêm de fora da empresa, normalmente da indústria, por isso é sempre importante aqui saber dividir a análise SWOT e quando fazem a análise da indústria focam-se nas oportunidades e nas ameaças e quando fazem a análise histórica, competitiva e financeira da empresa focam-se nas forças e nas fraquezas. Depois também vejo algumas métricas médias relativas à indústria para perceber se a empresa que eu vou analisar está acima dessas métricas médias ou abaixo, que normalmente é o Average PE Ratio, ou seja, o índice preço-lucro médio da indústria. Depois vejo o EV to EBITDA, que é o valor empresarial pelo EBITDA médio da indústria, e vejo o Average PEG Ratio, que é o PEG Ratio médio da indústria. Pronto, agora indo para a parte de compreender a empresa, é aqui que entra mesmo a análise. Eu faço aqui a análise competitiva e a análise histórica da empresa. Normalmente estão ali as ferramentas que eu uso, que é o Google, o Form 10K da empresa, que está no site da empresa, a apresentação ao investidor da empresa, que também está no site, os 8K Filings e os Analyst Reports, que é os relatórios dos analistas, que isto já não está no site da empresa. Normalmente isto ajuda-me aqui a perceber o modelo de negócio da empresa e os segmentos que a empresa tem, ajuda-me também a perceber os KPIs, os Key Performance Indicators, que são indicadores ou métricas específicos para a indústria ou para o modelo de negócio de uma certa empresa. Faço um quick check no passado da empresa, vejo as características da receita da empresa, que é bastante importante, se é uma receita contratual, sazonal, recorrente, etc. Claro que vejo a geografia da empresa, ou seja, a geografia das operações da empresa, onde é que ela opera. Uma das coisas mais importantes é a equipa de gestão, quem é que são as principais pessoas na empresa que tomam as decisões mais importantes. É extremamente importante verem a equipa de gestão sempre, ok? E também dou uma checada nas últimas notícias. Fazendo esta análise histórica e competitiva à empresa, eu consigo perceber a estratégia futura da empresa. Normalmente também vejo isso nos SEC Filings, nos Investor Presentations, ou seja, nas apresentações ao investidor também, nas chamadas de resultados. Earnings Calls é muito importante, ok? Muito importante mesmo. Earnings Calls ou Conferences é a mesma coisa, ok? Chamadas de resultados. Isto é muito importante porque eu vou conseguir compreender os objetivos e o plano da empresa para o futuro. Como é que eles se vão alinhar e como é que eles se vão adaptar aos mercados emergentes como inteligência artificial e robótica e, no geral, ao futuro que o mundo vai trazer. E é aqui nesta análise histórica e competitiva e antes da análise financeira que eu termino a minha análise SWOT. Até aqui, antes de chegarem à análise financeira, na minha opinião, devem ter uma análise SWOT feita, perceber as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa, ok? Isto tendo em conta que aquela qualificação inicial que vocês fizeram à empresa envolve bastante a parte financeira, certo? Porque vocês podem fazer uma análise histórica e competitiva à empresa e depois chegam à parte financeira e é horrível, tem 100 mil milhões de dívida com um market cap de 50 milhões ou 50 mil milhões e vocês fizeram uma análise histórica e competitiva para nada. Juntamente com a análise SWOT e antes de fazerem a análise financeira da empresa, também devem determinar se a empresa tem ou não moat. E se tiver, têm de determinar qual é que é o moat e o quão duradouro ou o quão destruível, digamos assim, pode ser esse moat. Agora, indo para a análise financeira, que é, diria eu, a parte mais complexa e se calhar um bocadinho mais difícil de aprender, mas durante os próximos vídeos eu vou explicar isto da forma mais simples possível e mais digerível possível, ok? O que é que eu uso para fazer uma análise financeira? Normalmente eu uso uma aplicação chamada Stock Analysis porque simplifica tudo, mas fundamentalmente eu vou aos demonstrativos de resultados, aos balanços patrimoniais da empresa e aos demonstrativos de fluxo de caixa. São os três principais documentos financeiros de uma empresa, ok? E que vocês devem saber de cor e perceber muito bem como analisar um documento financeiro. É mesmo muito importante. Aqui eu tenho alguns exemplos do que é que eu olho para quando faço uma análise financeira a uma empresa. Volto a repetir, nem todas as empresas são exatamente iguais, mas para quem não tem um processo de análise fundamental de empresas, isto já vos ajuda bastante. E depois, à medida que eu for especificando e pormenorizando a análise nos próximos vídeos, vocês também vão ter uma visão mais clara de como é que se diferencia de empresa para empresa. Mas o que é que temos aqui? Avaliação relativa, índice preço-lucro ajustado, que é o Forward PE,
EV to EBITDA, ou seja, já tinha falado, o valor patrimonial pelo EBITDA, e uma avaliação absoluta, que é através de um modelo de fluxo de caixa descontado, que é basicamente saber o valor intrínseco da empresa, ok? Sempre que ouvirem falar de valor intrínseco, é 99,9% das vezes estão a falar do modelo de fluxo de caixa descontado, ou seja, fazer a valuation de uma empresa através do modelo de fluxo de caixa descontado. Há outros modelos para fazer valuation, há outras formas de fazer uma avaliação absoluta, uma valuation absoluta da empresa, mas pronto, eu dei aqui um exemplo, ok? Depois temos a posição financeira em termos de dívida, a estrutura de capital, a solvência, a liquidez e a dívida que tem. Isto é tudo no balanço patrimonial e é daí a importância de saberem estes documentos financeiros. Se não souberem ler estes documentos financeiros, vocês têm a aplicação como o Stock Analysis que vos resume as coisas e simplifica, mas é sempre melhor saberem como é que as coisas funcionam e ler um balanço, saber ler um balanço, vai-vos ajudar em tudo na vida, especialmente se forem empresários. E eu tenho muitos empresários a ver-me, por isso eu acho que isto vai ser bastante útil para vocês. Depois, taxas de crescimento, vendas, receita, lucro líquido, lucro operacional, número de ações, fluxo de caixa. É preciso perceber também margens. Margens são muito importantes para um negócio, especialmente quando és empresário. Se tu não compreendes margens, tu não sabes gerir bem um negócio. Ponto final. Isto é muito importante, por isso é que parte do mercado de ações interliga-se com a gestão de uma empresa, mas um bom investidor não é um bom gestor de uma empresa e um bom gestor de uma empresa não é um bom investidor, ok? É preciso perceber as semelhanças e as diferenças dos dois. Depois temos métricas como o buyback yield, que mostra se a empresa está a comprar as próprias ações ou a diluir acionistas, o que é bastante importante, como é óbvio. Métricas de dividendos, se a empresa for uma empresa de dividendos ou pagar dividendos, como é óbvio. Há métricas de dividendos muito importantes se for uma ação de dividendos, ok? Muito importantes. Margens de lucro, já tinha mencionado, rácios e return on investment, return on invested capital, todos estes rácios de retorno de capital ou de receberes o dinheiro de volta são bastante importantes, ok? Eu estou a tentar simplificar as palavras para não estar a dizer palavras super caras que possam não perceber ou possa ser difícil de compreender o meu ponto. Existem muitas outras métricas, talvez algumas que são desnecessárias de ver, na minha opinião, outras que são desnecessárias para certas empresas e não desnecessárias para outras, e isto é uma coisa que nós ao longo dos vídeos eu também vou explicando e pormenorizando, como já disse várias vezes, mas isto é para vocês terem uma noção de como se faz uma análise fundamental bem feita e começarem já, para quem não tinha nenhum processo, começar já a criar o seu. No fim da análise financeira, e esta é uma parte muito importante da análise financeira, eu faço uma análise comparativa de empresas concorrentes na mesma indústria, ok? Ou seja, eu vou à indústria da empresa que estou a analisar, vejo os principais concorrentes, posso também utilizar em muitas partes desta análise o ChatGPT, não tem mal nenhum. Chat, quem é que são os principais gestores da empresa? Quem é que é a equipa de gestão da empresa? Ele dá-te as coisas, dá-te um histórico resumido. Aproveitem a inteligência artificial, ok? Não pensem que têm de fazer as coisas tudo à moda antiga. Mas bem, comparar empresas a outras concorrentes é bastante importante, como é óbvio, e se vocês não tiverem a certeza absoluta de quem é que são as principais concorrentes da empresa que estão a analisar, ChatGPT também, ok? Porque pode haver empresas na mesma indústria que não sejam necessariamente concorrentes diretos porque têm modelos de negócio diferentes. Agora, para terminar, a parte que eu mais gosto de fazer, projeções financeiras, ok? Eu faço dois tipos de projeções, intermédias e avançadas. As intermédias chegam perfeitamente, na maior parte dos casos, para perceber a trajetória de certas métricas e o possível crescimento e retorno que a empresa te pode dar nos próximos 5 anos, por exemplo. Normalmente não é precisas avançadas e é mais para malta experiente. Eu vou meter aqui um exemplo de uma projeção intermédia que eu fiz para a Meta. Eu considero sempre 5 cenários. O meu cenário base, cenário bullish, bearish, ultra bullish e ultra bearish. Ou seja, o cenário base é o que é que eu espero que vai acontecer na realidade, mas eu sou sempre um bocadinho conservador, sempre um bocadinho mais do que já estou a ser, porque estou a considerar o meu caso base e não o caso bullish. Depois, o caso bullish é se correr melhor do que eu estou à espera, o caso ultra bullish é muito melhor do que eu estou à espera, e a mesma coisa para o outro lado, se for bearish é pior do que eu estou à espera e ultra bearish é muito pior do que eu estou à espera. Assim estou sempre seguro, tenho 5 cenários possíveis da trajetória e do trajetória de certas métricas e do potencial crescimento e retorno que a ação me pode dar. Claro que se quiserem considerar métricas extras, que eu tenho aqui, por exemplo, o PEG Ratio, margens operacionais, EBITDA, buyback yield, e ter algo mais preciso,
podem sempre fazer as projeções avançadas, mas é só para malta mais experiente, como é óbvio. No fim das projeções financeiras e para completar a análise fundamental à empresa, o que eu faço sempre é definição do preço-alvo, avaliação risco-recompensa, sizing e vejo a minha estratégia de saída, ou defino a minha estratégia de saída. A definição do meu preço-alvo é feita com a projeção financeira. Eu tenho um intervalo de preços em que a ação pode estar nos próximos 5 anos e defino o meu preço-alvo por aí. Depois, a avaliação risco-recompensa foi feita durante a análise toda, durante a análise histórica, competitiva e financeira da empresa. Logo aí, pelo tamanho da empresa e várias outras características, eu percebo o quão arriscada é a empresa e qual é que é a recompensa que a empresa me pode dar, e isso já é feito através da projeção financeira, por causa do possível retorno. Sizing é definir qual é que vai ser a percentagem do meu portfólio que essa empresa vai ocupar, e isso também é feito através do risco-recompensa, como é óbvio. E por fim, a estratégia de saída é uma estratégia que eu defino para, quando a empresa atingir o meu preço-alvo, eu vou vender quanta percentagem da minha posição? Sei lá, 15%. Quando ela ultrapassar o meu preço-alvo, vamos dizer que o meu preço-alvo é $200. Eu digo, quando ela bater os $200, eu vou vender 15% da minha posição. Quando ela bater os 225, eu vendo mais 10%. Quando ela bater os 250, se ela bater, como é óbvio, eu vendo mais 20%. E é assim que eu defino a minha estratégia de saída. Claro que depende de empresa para empresa, mas como sempre, dá-vos uma percepção de como é que eu o faço. Malta, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vos tenha entregue o máximo de valor possível. Esta explicação do meu processo de análise fundamental foi bastante resumido, pelo menos na minha opinião, por isso nos próximos vídeos vamos entrar mais especificamente em cada parte da análise, mas por hoje foi tudo. Bons investimentos, malta.